pra cá. Que o Paulo, também desse tamaninho aqui, de 9 anos, também já é um anjo da guarda. Um anjo da guarda de um monte de gente. Paulo resolveu criar um projeto com a ajuda do pai que chama-se Diga Não ao Bullying, mesmo diferente, somos todos iguais. Né, Paulo? O que te levou a pensar nisso, assim? O que aconteceu e que fez com que você quisesse ter esse projeto? Uma vez lá na escola, eu vi um amigo meu sendo zoado. E ele tava... tinha um montão de gente, estavam zoando ele. E ele riu, fingindo que tava achando graça. Mas deu pra ver que ele não tava se sentindo bem. O seu amigo riu. Meu amigo, que tava sendo zoado, riu, fingindo que tava achando graça também. E fingindo. Mas ele não tava bem, ele tava chateado. Alguns dias depois disso, ele me ligou falando que não queria mais, que ia mudar de escola no próximo ano. E daí eu cheguei em casa, falei pro meu pai que eu queria acabar com aquilo. E ele falou que a gente podia conversar com a professora. E começou no terceiro ano, a gente fez na minha escola, na minha sala, e depois foi pra rede pública. Ou seja, você você tentou ajudá-lo a fazer com que a própria turma parasse com aquele movimento em relação àquele menino. Na verdade, ele apresentou esse cartaz, né, que a gente fez em casa. Ele apresentou na escola com os amigos e depois espalhou, né, para a rede pública da cidade. Essa que ele está fazendo, olha, Não ao Bullying, ele acaba hoje com esse tamanho, ele vai a... Quantas escolas você já visitou, Paulo? Escolas, acho que foram 18. Ele é do Paraná, ele é de Cornélio Procópio, no Paraná, e acabou visitando já 18 escolas, fazendo palestras. O que eu achei mais interessante é uma criança desse tamanho olhar um amigo que está rindo no meio da brincadeira e perceber que o amigo não estava gostando, que ele não estava gostando. Não estava feliz. Quer dizer, os outros devem ter falado, não foi nada demais, porque ele também riu, mas ele perceber que o outro não estava gostando, acho que isso tem uma sensibilidade aí muito diferente, né, Jair? É um olhar muito diferenciado. A gente conversou um pouquinho e a gente percebe que ele é um garoto super sensível, né? E que ele consegue, né, no olhar do outro, na atitude do outro, né, sacar, né, se a pessoa está infeliz, se a pessoa não está contente, né? Ele consegue captar isso. Isso é muito bonito, né? E a gente sempre fala aqui, né, o bullying é um tema recorrente aqui no programa, né? Assim, o bullying existe porque tem alguém que pratica, né? Tem alguém que é o alvo, a vítima, e tem uma plateia imensa que assiste sem fazer nada, né? E aí ele olhou ali e falou assim, isso aqui não tá legal. E aí eu não quero ser plateia, né? Não quero ser plateia. Eu quero mostrar que isso não pode. Isso é muito legal, né? Paulo tá com quantos anos? 9. 9. E foi com 9 anos que tudo aconteceu, de você ver seu amigo, ou foi antes? Não, eu vi o meu amigo começou a ser zoado quando eu tinha 7 anos. Ou seja, ele tinha 7 anos, né? Juliana, você tem filhos em época de escola. É uma preocupação para quem tem filho, né? Sempre você tá de olho, né? Tanto se está sofrendo, como você às vezes está até praticando, porque a gente também pode ter filhos que praticam, né? Já peguei nas duas situações, né? Já peguei sofrendo bullying e tentando rir, tentando achar graça, e daqui a pouco, quando a gente chegou perto e ele viu que a gente estava perto, ele entendeu que ele não podia estar deixando os amigos fazerem aquilo, e logo saiu. Foi só ele sair da brincadeira que os outros tiveram que procurar uma outra coisa para fazer, ou seja, o ensinamento ali foi não se sujeite a isso, foi só você parar que a brincadeira morreu. Então, perdeu a graça? Perdeu a graça, ou seja, não aceite, você não precisa aceitar isso. E já pegamos também ele com a turminha zoando um outro, né? E aí o couro comeu lá em casa. Porque aí é isso, né? É aquilo que o Jairo estava falando, você tem que ensinar certas coisas. Claro. Né? Porque a gente hoje em dia tem uma coisa de muito... As crianças são puras e o mundo é que emporcalha elas. Não, as crianças também são violentas e apresentam problemas de comportamento, e o mundo tem que também disciplinar e botar no caminho. E eu acho que esse foi o dia de ensinar um pouco de empatia para ele. Se coloque no lugar do seu amigo que estava ouvindo essa besteira que você estava falando. Você ia gostar de ouvir isso? Não ia gostar, né? Então, por que você está falando? E aí, né, você vê a fichinha caindo, né? Então, eu acho que é isso. É estar perto, assim, ou para ajudar e, de vez em quando, para disciplinar. Eu acho que o fato da gente ver
como é o nome dele? Paulo fazendo isso, a gente chega à conclusão que nem tudo está perdido. Não é? É. E que criança não é só objeto Sim. do futuro, né, pastor? Sim, Criança sim. pode ser objeto do presente, Claro, de ação claro. do presente. Pode contar com esse exército de crianças, Sim, né? claro. Com certeza. Aquela pergunta assim, o que você vai ser quando crescer para uma criança? Eu acho uma pergunta injusta, porque a criança não vai ser, a criança é. Parece que ela deixa de ser sujeito e vai se tornar alguém quando ficar adulta ou quando trabalhar. Eu acho legal perceber que o universo infantil não é o universo do futuro, é o universo do presente. A criança não vai ser, a criança é. É nas suas contradições, nas suas possibilidades, na sua potência, mas criança não é objeto do adulto, é sujeito da própria vida, tem beleza e sabedoria no universo infantil. Muito legal. Bom, a gente falou do livro, o Ney no livro trata, a gente separou mais uma frase do livro do Ney, que diz o seguinte: ainda criança eu dizia que ia ser cantor. Só abandonei esse desejo porque os meninos implicavam comigo pelo fato de minha voz ser muito aguda. Sofri por muito tempo essa violência psicológica que hoje chamamos de bullying. Passei a pensar que eu tinha um defeito na voz. Fui escondendo meu desejo de ser cantor. De que maneira o bullying te afetou? Ué, exatamente por isso, porque eu, quando era criança, eu tinha uma voz fina, né? Mas eu cantava, eu gostava de cantar. E aí foi tão forte que eu esqueci que eu pensava em ser cantor. Eu esqueci, eu só me lembrei. E aí as pessoas perguntam, você sempre quis ser cantor? Eu dizia assim, não, nunca pensei nisso. Um dia eu atinei assim, eu sempre pensei nisso. Eu sempre pensei nisso, só que eu apaguei. Por causa disso. Do bullying que fez esse Sim, pé. eu só descobri que isso não era um defeito quando eu cantei num coral em Brasília, que o maestro parou o ensaio para elogiar a minha voz e me disse que haviam antigamente crianças que eram castradas para manter a voz, que isso era um dom. Uma coisa assim, sabe? Rara. Aí Ali naquele momento eu disse, então não é um defeito, é uma Foi qualidade. até um anjo da guarda também, Sim, ó. No fundo jogou luz sobre o claro, seu futuro, claro. com certeza. Eu disse que eu tive vários. Muitos, olha que legal. Lud, você teve questões com bullying? Sofreu bullying? Praticou bullying? Eu passei bullying no início da minha carreira. Na escola não muito, porque na escola eu era tipo a criança que puxava o carro do vamos jogar queimado, vamos jogar futebol, então eu era meio que querida ali, uma líder no meio do pessoal. Eu sempre era escolhida para ser representante de turma, mas as professoras falavam, não, que ela tira nota baixa, mas os alunos preferiam que eu fosse, mas as professoras não queriam por causa das notas. Eu comecei a sofrer depois que eu virei cantora, né, que aí me apelidaram de MC Beyoncé, porque eu gostava muito da Beyoncé. Meu Deus, que menina feia, não sei o quê. Nossa, você é horrível, você não vai, não, você canta muito mal e não sei o quê. Nossa, era muita rajada de coisas. Teve uma época que eu até desativei meu Facebook. A minha mãe falou, Ludmila, sai desse Facebook, senão tu vai entrar em depressão, pelo amor de Deus. E aí eu parei de olhar aquelas coisas, porque se eu ficasse olhando aquilo, eu jamais estaria aqui. Talvez você não tivesse tido força pra continuar, né? Verdade. Foi bom você acreditar em quem estava perto. Foi bom. Quem pôde te dizer alguma coisa realmente positiva. E como aconteceu com o Ney, veio um anjo da guarda que realmente entendia do assunto e falou, que você não canta? Menina, você canta demais, seu gogó é abençoado e não sei o quê. E a minha mãe falou, viu, o cara entende de música, ele é diretor musical, você vai ficar escutando esse povo que nunca nem te viu pessoalmente, não sei o quê, só fica aqui despejando ódio, não escuta isso. Eu, tá bom, mãe. Minha mãe é anjo da guarda também ali. A gente pensa nessa questão, olha, tem pesquisa da ONU que mostra que com 100 mil jovens, quase a metade já sofreu bullying. Pelo menos confessa isso. E aqui no Brasil seria em torno de 43%. Você tinha um dado novo também, né? Uma pesquisa recente do começo de dezembro mostra pra gente assim que os pesquisadores estão encontrando marcadores biológicos mesmo nas vítimas de bullying. Que a gente sabe, né? Quem é exposto durante muito tempo a bullying pode ter mais quadros de ansiedade, de depressão, enfim, uma série de questões na vida, né? E a gente achava que era só uma resposta a esse trauma, essa pressão psicológica, e hoje a gente sabe que não, né? Que também os neurônios, as nossas redes neuronais, elas se adaptam a esse tipo de situação e você fica com uma marcação biológica. Por isso que é tão difícil, às vezes, você tratar alguém que foi vítima de bullying na infância. E outro dado super legal, que eu acho que linka aí com o que Ludmila estava falando, com essa história da internet, a gente tem uma amplificação desse fenômeno de bullying por uma coisa absurda, né? Então, por que tanta gente é vítima de bullying hoje em dia? Porque as redes sociais são uma porta de entrada
imensa, aberta o tempo todo, né? Com pressões, com comparações, com motivo de preconceitos, enfim, E agressões. as pessoas fazem fake pra poder xingar à vontade, né? Também. E é isso, né? Então a gente, além de educar para o bullying, né? Para evitar o bullying, a gente tem que educar para as pessoas entenderem o peso e o papel dessas redes sociais na vida da gente. E sem querer dar lição de moral, então vamos dar uma segurada nessas redes sociais para criança, né? Porque eu acho que não é muito um ambiente para criança, não. É muito difícil. Já é difícil lidar assim, olhar o colega sendo vítima de bullying, mas tendo alvo de acusações e agressões, muitas vezes, covardes, né? Porque você não tem cara, não tem nome, você não sabe quem está falando. Então, vamos dar uma segurada nisso, né? Você continuou convivendo com seu amigo? Ele ainda está na escola ou ele foi embora para outra escola? Não, ele ainda continua na escola, mas aconteceu que ele reprovou de ano passado. Entendi. E isso pode ter sido muito consequência dessa tristeza, né? Dele agora, quem sabe agora ele está se recuperando, né? Mas adorei conhecer o seu projeto. Olha só, a gente pediu para outras pessoas que vieram à plateia escreverem sobre situações e às vezes a pessoa não gosta de assinar, então a gente faz essa urnazinha aqui, a pessoa pode contar o que passou, o que viveu e tudo bem. E me chamou a atenção, dos que a gente tinha lido aqui, uma criança de 11 anos, que o nome dela é Yasmin, eu sofro bullying por ser baixinha e as pessoas me ofendem. Oi, Yasmin, já olhei para você, vi uma menina bonita, com uma camiseta bonita de Flamengo. Me diga, isso te incomoda muito? Muito. Muito. E você já conversou sobre isso com alguém, na sua turma ou na sua escola mesmo? Já. O que acontece? O que mudou? O que as pessoas estão tentando fazer para te ajudar? Pouca coisa. Pouca coisa. Mesmo os amigos, você não consegue que eles parem. Você já falou para eles que você não gosta? Já. Você tem que dizer para eles que brincadeira é quando os dois gostam. Se um não gosta, não é brincadeira, né? Isso não é legal, né? O que você, Paulo, diria para ela? O que ela pode fazer? Dá uma ideia para ela lá na turma dela. Você acha que ela também pode fazer um cartaz como o seu, de repente? Pedir para conversar com todo mundo na turma? Será que você conseguiria? O que você acha que ela pode fazer? O conselho que eu poderia dar é ela conversar com os professores, alguém responsável da escola, falar com a mãe, o pai dela, pra tentar diminuir isso. Ajudar de alguma maneira, né? Sim. É o que você tem tentado, mãe? Olha, na verdade, eu nem sabia que isso a incomodava. Hoje você soube? Isso, fui saber aqui. Nossa. Infelizmente. Mas isso aí é bom pra gente estar de olho, né? Realmente no que tá acontecendo. Ano que vem ela vai voltar para a escola. É importante que você, de repente... Vai mudar de escola. Vai mudar de escola, mas é importante que fique, né? Você de olho mesmo, porque se acontecer, você não deixa de falar pra mamãe, não. Não é? Fala, porque não tem nenhum sentido fazer isso com ninguém, né? Obrigada, viu, Yasmin, por ter vindo aqui. Muito fofa. É tão difícil, né, você lidar. E olha, se ela não falava com a mãe. Então, imagina como isso marca uma criança que não fala nem com a mãe sobre isso, Fátima, né? E é muito interessante isso que a Yasmin está contando, porque às vezes ela sofre o bullying, né? E muitas crianças sofrem o bullying por anos, né? E tem tanta vergonha, né, do bullying ou dificuldade de contar que elas realmente não falam para a mãe, para o pai, para os amigos, ficam sofrendo em silêncio. Isso é muito ruim, né? E o que o Paulo falou também é bacana, assim, a escola tem que ter uma atitude, né? A gente sabe que os melhores exemplos de combate a bullying no mundo são as escolas que abarcam, né, que abraçam mesmo essa situação e fazem tanto uma coisa preventiva, desde o comecinho, que os alunos estão lá explicando por que bullying é ruim, por que bullying faz mal para as pessoas, fazem um trabalho preventivo e quando acontece uma situação específica, né, você tem um gatilho, né, para uma discussão em que todo mundo é envolvido, né? De novo, quem é vítima, quem pratica, quem assiste não faz nada, professores, essas pessoas, a comunidade escolar como um todo. É o jeito, né, da gente evitar que as pessoas sofram, né, caladas muitos anos, às vezes, por conta de alguma coisa que está fazendo mal, está incomodando, né? Muito obrigada, Paulo, por ter dado a sua ideia. Quem sabe outras escolas não pegam essa ideia, né? Começam a debater entre elas e chamam você para conversar também. Muito obrigada por ter vindo, viu?